Linha de passe. Oferecimento. Cartões Caixa. A vida pede mais vezes. A primeira, lá vem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na sua escola, com a sexta primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, e toda a cidade cantava quieta naquela... Olá, fã de esporte, seja bem-vindo ao Linha de Passe. A Copa das Copas acabou para a seleção brasileira e os números entram para a história, sim. Nosso camisa 9 é o pior dos últimos 40 anos. A zaga mais forte do mundo agora é a mais vazada de todas as Copas. O estádio mais caro, o Nacional, nosso Mané Garrincha, 1,6 bilhão de reais, não viu um golzinho sequer do Brasil em 2 jogos. O Maracanã, com custo estimado acima de 1 bilhão de reais, nem vai ver a seleção. Em 7 jogos, só 3 vitórias, um aproveitamento de 52,38%. E para fechar, na história, só havíamos perdido 3 vezes em território nacional. Só nesta Copa foram 2 derrotas. Em jogos oficiais. É verdade. Mas para o Filipão, o que conta é a Copa das Confederações, né? Por isso, estamos na expectativa da próxima, que vem a 2017, viu? Linha de passe de hoje começa com as participações do Arnaldo Ribeiro, aqui ao meu lado. 17 e 18, né? E 18, 17 é a Copa das Confederações. Não vale, lembra disso? É, mas para ele tá ótimo, né? Mas peraí. O Brasil só vai para a Copa das Confederações se ganhar a Copa América. Isso. Por isso a Tá expectativa. né? Por isso a Prazer, tô aqui expectativa. hoje. Tudo bem, Trajano? Boa noite. Tudo bem até? Olá, boa noite. Posso fazer uma pergunta, já que ele falou que está subvertido? Não, já mudou tudo. Já mudou tudo. Ah, já? Já. E o linha de passe é o quê? Favoritaço ainda ganhar a Eu Copa queria do te perguntar isso desde o começo. Mas o linha de passe é. O linha de passe é favoritaço, sim. Com a gente também o Paulo Vinícius Coelho e o Juca Kfouri também vão participar desse linha de passe. Daqui a pouco eles estão no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho temos a participação do Mauro César Pereira, direto de Brasília. Ele que acompanhou em loco aí mais uma derrota da seleção brasileira para a Holanda por 3-0. Você participa com a gente também no linha de passe na hashtag ESPN tem linha dia 31. ESPN tem linha dia 31. Para você usar até como um divã hoje para falar sobre os problemas que passou com a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Tudo bem, Trajano? Mais ou menos, como diria o outro, né? Eu insisto em perguntar se não, está só tudo quero bem. dizer o seguinte, essa música que colocou com o Moraes Moreira, que o Brasil desceu a ladeira, o Brasil não desceu a ladeira. A seleção brasileira desceu a ladeira. Sim. Para mim são 2 coisas completamente diferentes. Não vamos, pelo menos na minha ótica, embolar o meio de campo. Aliás, já brigamos muito ontem, o que é uma coisa separada, junto e tal. Uhum. Fica até difícil. Eu sei que estamos juntos e misturados. É, mas nesse aspecto é bom tomar cuidado, porque a briga é muito grande temos eleição daqui a pouco e agora o tiroteio em cima da Copa via / eleição e tal. E é que está aí, no noticiário, nas redes sociais e tal. A gente não pode... aliás, hoje em dia é assim, ó. Tá bom, vamos fazer um programa assim, ó. Vamos fazer um programa assim, ó. Hoje, o mundo ficou assim, você sabe como é que é. Não fala nada, deixa quieto, depois a gente conversa. Agora, nós estamos num mundo que é um negócio inacreditável, né? Como é um grande Big Brother, jogador falando com o outro, técnico com o outro. Só quem não faz assim é o Parreira com o Murtosa, que ficou anotando ali não sei o quê, sem mostrar a menor indignação. O Brasil perdendo de 1, de 2, de 3, e eles anotando ali. Talvez para a próxima Copa das Confederações, algum relatório, não sei. E o Filipão com o árbitro. Será que não alguma cartinha para dona Lúcia? Pode ser. Mas, olha, a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa já foi dita do jogo da Alemanha para cá, e hoje é só pisar nos astros distraídos. Olha, é difícil. A coisa que mais me irrita, eu até então não estava muito irritado, não. Eu estava um pouco triste, chateado. Mas está na hora de acabar com essa ordem coletiva, o Filipão ir embora, que eu estou ficando muito irritado com isso. Eu acho que a maior parte do público brasileiro, do torcedor brasileiro, que não aguenta mais a disfarçatez, sabe? Ou a cara de pau, ou não sei o quê,
de dizer que o time está jogando, fez uma boa campanha, jogou bem, papapá. Não é possível a gente ficar aguentando essa churumela, sabe? Arranjando explicações, elas não existem. A seleção brasileira, hoje ficou mais comprovado ainda, foi uma vergonha. Aliás, quero dar parabéns para o Juninho Pernambucano, que foi comentarista da Globo, da Sport TV, está tuitando aí durante a Copa, com uma postura impecável para o ex-boleiro. Porque ex-boleiro é muito corporativista. Muito corporativista. Alguns se destacam, outros ficam presos, não conseguem falar mal de jogador, de técnico. Porque ainda fazem parte desse mundo, se Ele sentem é completamente independente e tem colocado o dedo da ferida com a precisão, com uma sapiência, com conhecimento. São coisas que eu louvo muito e quero dar meus parabéns para ele. Então, o que a gente viu hoje, mais uma vez, você pode até dizer que é difícil você considerar um jogo da seguinte maneira. Não foi pênalti não, hein? Foi fora da área. Legal. Estava impedido no segundo gol. Legal. Mas nós estamos vivendo um momento tão ruim da seleção, tão esquisito, tão sei lá o quê, que mesmo você tentando arranjar essa desculpa, que o Filipão está tentando arranjar, que no final do jogo nós temos imagem, ele xingando o juiz. Aí no final do jogo, se a gente tivesse o espírito de anfitrião que o brasileiro fora de campo teve, a seleção brasileira devia estar lá aplaudindo o terceiro colocado como anfitrião. O Filipão e a equipe deviam estar lá batendo palmas para quem está recebendo a medalha de bronze. Aliás, o Brasil é useiro e vezeiro nisso. Teve uma Olimpíada que o Brasil se mandou e não pegou nem a medalha. Não, antecipou a premiação. Mas não esperou o negócio lá. Então é o seguinte, depois do que houve hoje, não tem mais clima nenhum. Já não tinha, mas agora não tem nenhum mesmo para que Filipão e essa turma toda continue. Não dá para a gente aproveitar e dar uma raquetada assim, cair todo mundo junto. Marinho, Del Nero, presidente de federação, as mazelas do futebol brasileiro, tudo que a gente já sabe e vem discutindo. O que dá para saber é que engraçado que ele não pediu demissão. Ele insinuou que o trabalho combinado é quando acabasse a Copa, entregaria um relatório. Não, mas que ele entregou o cargo. Eu falei, entregaria o cargo. Não. Entregar o cargo é o seguinte: estou demitido, indo embora e não volto mais. Isso é entregar o cargo. O que ele falou é o seguinte, com todas as letras: eu vou preparar o relatório, combinado, e depois de entregar o relatório, o cargo fica à disposição. Isso aí é uma maneira disfarçada, não é com todas as letras. Eu falei, eu estou agora, nesse momento, renunciando ao cargo de técnico da seleção, porque fracassei. Peço desculpas ao torcedor brasileiro. Não houve isso. Houve de uma maneira ensaboada dizer que vai entregar o cargo junto com o relatório, que devia estar sendo preparado pelo Parreira e o Murtosa, né? Assim no banco lá. Durante o jogo. Então, gente, olha, e outra coisa, eu acho que caiu por terra muita coisa. Agora, com esse jogo contra a Holanda, muita coisa caiu por terra. Vamos lá. Nós temos a melhor zaga do mundo. Melhores zagueiros do mundo. Mas foi o pior sistema defensivo. Mais caros do mundo. Fracassaram na Copa. A pior defesa de um anfitrião Mesmo na o história. Davi Luiz sendo um sujeito simpático, com garra, altivo, com personalidade, com caráter, tudo isso ele teve. Mas com a bola dentro de campo, nos 2 últimos jogos, não foi bem. Aliás, foi muito mal. Não é isso? O Thiago Silva, como capitão, não vamos botar agora desculpinha, não. Fracassou como capitão. Aquela atitude como capitão, para mim, é desculpável. Eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Ficar de costas, chorando, sentado na bola, enquanto o resto está se matando lá para bater o pênalti, é indesculpável. É um bom sujeito, é um bom menino, aquela coisa toda. Então é o seguinte, eu não vou falar mais para não crucificar ninguém, eu só estou tentando dizer que a gente foi muito passando a mão. E uma coisa também que eu fiquei pensando assim, que eu subi aqui da redação para cá, fiquei pensando. A Argélia, estava lendo hoje o Zueni Ventura, a Argélia doou para as crianças da faixa de Gaza... Argélia ou Argentina? Argentina. Argélia. Argélia? Então eu li errado. Argélia. Os 18 ou 20 milhões que recebeu. O Brasil parece que recebe 40 e poucos milhões. 44, né?
já que são tão bem de vida, né? Todos milionários, jogam em grandes times. Eu sei que cada um tem suas dificuldades, saiu de uma situação ruim e tal, mas eu não acredito que eles precisem desse prêmio. Não merecem esse prêmio. Esse prêmio podia ser destinado para quem precisa. Seria uma demonstração de hombridade, né? De um gesto interessante. E não dar na mão de qualquer cretino também, safado, para pegar esse dinheiro e usar de outra maneira. É dar para instituições que necessitam realmente. Os alemães ontem doaram 20 mil euros para os índios lá de Santa Cruz da Cabrália. E estão reformando uma escola e um campo de futebol. E por assim vai. E nós estamos aqui com nossos pop stars fazendo publicidade e ganhando muito dinheiro com publicidade. Foi uma vergonha. Uma vergonha. Mas o Brasil não desceu a ladeira. Quem desceu a ladeira foi a seleção brasileira. E outra coisa para culminar. Eu não aguento mais todo mundo falando da imprensa brasileira, a mídia esportiva. Eu gostaria, até companheiros nossos, gente que eu gosto, amigos, que dessem nome aos bois nos seus artigos. Mas não dão, né, Trajano? Sabe? Porque aí eu leio de todas as revistas, em todos os jornais, todo mundo agora fala da cobertura da imprensa esportiva. Eu gostaria que esses companheiros nossos, queridos ou não queridos, amigos ou não amigos, dessem nome aos bois, porque ficaria mais fácil para não botar todo mundo no mesmo saco. Agora, tem um troco. Porque quando começar a campanha política, eu daqui e onde estiver, também vou fiscalizar a atitude, a performance no dia a dia de vários deles. Perfeito. Fã de Esporte, daqui a pouco eu vou passar a lista de enquetes com vocês. Deixa eu só dar boa noite para o pessoal lá no Rio de Janeiro, tanto o Juca Kfouri quanto o PVC. Boa noite, meus amigos. Quem impunha aí o microfone primeiro? Juca Kfouri empunhou primeiro. Salva alguma coisa? Inverteram. Salva alguma coisa dessa seleção, gente? Não. Sou o gatilho mais rápido do Rio de Janeiro. Olha aqui. Eu quero lembrar apenas, acrescentando ao que o Zé falou sobre desculpas do pênalti que não houve e do impedimento que houve, e naqueles impedimentos que o Bandeirinha tem habeas corpus preventivo. Em dúvida, deixa seguir, porque era ali um bico de chuteira. Mas o pênalti que de fato não houve, deveria ter sido dado falta fora da área e expulsado o Thiago Silva de campo. Significa dizer, eu pergunto, o que é pior? Você tomar 1-0 aos 2 minutos ou ficar com 10 jogadores aos 2 minutos? Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que eu prefiro tomar 1-0 aos 2 minutos. O Brasil ficasse com 10, perigava tomar outra vez 7 da Holanda. Então, é bom fazer essa mediação. É bom também lembrar que hoje, antes do jogo, o Zé Maria Marim disse ao repórter Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo, que publicou em seu blog no UOL, que o Marim tinha 99% de possibilidade de ficar. O Filipão tinha 99% de possibilidade de ficar, porque ele não larga ninguém pelo caminho. Depois do jogo, em nova conversa, ele disse que estava difícil, que já estava quase insustentável. Parece mentira, né? Que precisou ter mais um jogo. Eu estou de acordo, o ideal seria que caíssem todos, a começar do principal responsável, o senhor Zé Maria Marim. Quanto a essa irritação, curiosamente o Zé Trajano está irritado, sobre críticas à imprensa esportiva, eu não tenho dúvida, Zé, que essas críticas são feitas tendo como base aquilo que os críticos veem e entendem como a imprensa esportiva brasileira, que é a TV aberta. É a TV aberta. Mais especificamente é a TV Globo. E aí generaliza. O que é realmente, para críticos de mídia, eu tenho a dizer, uma vergonha. Porque esses nossos companheiros, alguns também queridos companheiros meus, há anos não chegam no Caderno de Esportes. Há anos não veem TVs fechadas, por exemplo. Ficam ali, porque não são do métier, não são gente que vê futebol nessas horas, em Copas do Mundo. Então é por aí, tá, Zé? Fica tranquilo. Não perca seu tempo com isso. A gente pode até falar sobre coisas que a gente falou. Eu, por exemplo, na cobertura, falei muita coisa. Fui o primeiro a escrever que tinha pouco treino, mas ponderei quando o Parreira disse que a quantidade de treinos não tinha levado a nenhuma lesão até as semifinais. Quem falou isso foi o Filipão, não foi o Parreira, aliás. Então, critiquei veementemente quando o Brasil jogou mal contra o Chile, disse que o Brasil ganhou uma vida
Mas estou vendo os treinamentos e não estou afuzilando todo mundo, porque tem uma maneira de tentar entender o que está acontecendo e ir acompanhando, senão ninguém ia prever o 7-1, a catástrofe do 7-1. Eu acho que é exatamente o que o Tassiano falou. É bom você pontuar e citar. Você está falando de quem? Está falando sobre quem? Porque... Falando de quem, cara pálida? Exatamente. Então, é só esse ponto. A seleção brasileira, a dupla, tomar esse cuidado só. A dupla não tomou os 10 gols, mas a dupla mais cara do mundo é culpada também, junto com todo mundo. Saldo de gols da seleção é -3. Não, menos 3? -3, né? Ó, 2 seleções na história das Copas que foram às semifinais tomaram 1 gol a mais que o Brasil, apenas. Suécia em 50 e França em 58. Era outro futebol. O Brasil tomou o mesmo número de gols do Zaire em 74. Faz sentido. O Brasil tomou o mesmo número de gols do Haiti em 74. Faz sentido. E o Brasil tomou 1 gol a mais do que El Salvador, que é o time da campanha da maior goleada da história das Copas. Hungria 10, El Salvador 1. Minha Nossa Senhora, hein? Então não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Tem que ter uma ideia. E o Marinho e o Marco Polo, enquanto estiverem... Não tem essa ideia. Não tem. Mas tem que ter. Tem a ideia, PVC, só me permita lembrar uma coisa que eu esqueci, que eu quero também acrescentar ao que o Zé Trajano falou, porque é de uma grosseria que a gente não pode deixar passar. O fato de o time não ter ficado para assistir a premiação dos holandeses, repetindo a cafajestagem dos tempos de Ricardo Teixeira Atlanta, na Olimpíada, 96. em Atlanta, é absolutamente inominável. Não é? Como é inominável que o Fernandinho, o Hernanes e o Hulk tenham entrado em campo, e me desmintam se eu estiver enganado, para dar pontapé. Porque imediatamente o Fernandinho pegou o Van Persie, imediatamente o Hernanes pegou o Robin, e depois o Hulk pegou mais algum, que até saiu de maca de campo, não me lembro agora quem foi que o Hulk pegou e tirou de... Blind? Ou seja, 3 caras que estavam... Foi o Blind? Foi o Blind. Um dos melhores zagueiros da Copa. Talvez o melhor lateral da Copa. Por falar nisso, o Edu Souza já me disse que é impossível tirar, porque já está gravado. Mas eu tiro da minha lista dos melhores da Copa, da seleção da Copa, o nosso zagueiro, o Davi Luiz. Já tinha tirado na semifinal. Eu mantive, mas tentei tirar hoje e já não foi possível. Eu mantive o Thiago Silva. Hoje eu não pensei nisso. Eu fiz Rúmeus e Coman. Não, eu fiz Thiago e Rúmeus. Tá. O Thiago não foi bem hoje mesmo. Não. Mas o Thiago não estava no desastre. Mas eu acho que nenhum dos dois merece, e aí o Thiago não merece, muito em função disso que o Zé disse. Foi uma decepção como capitão. Ele, como capitão, não pode mais, evidentemente, porque um capitão não vira as costas para os pênaltis dos seus companheiros, um capitão não chora na hora do pênalti, um capitão não deixa um reserva, como era o caso Paulinho, estimular o time na hora do pênalti. Então, é um baita zagueiro, queria no meu time, quero na minha seleção, mas capitão não pode ser mais, tem que caçar a patente, voltar a ser soldado raso. Juca, até curioso, a entrevista que o Thiago Silva deu para o nosso André Prihal logo após a partida, em que ele se estende um pouco e conversa um pouco, quase já desarmado, né, da mais uma derrota, e ele cita a comparação do jogo dele na seleção brasileira e do jogo dele no Paris Saint-Germain. E quando ele elenca os companheiros de Paris Saint-Germain, ele consegue deixar claro que o Paris Saint-Germain, na visão dele, é muito mais time que a seleção brasileira. Quando ele fala dos 3 volantes do Paris Saint-Germain, destacando o Matuidi e o Caballé da seleção francesa, quando ele fala do Ibrahimovic, do Lavezzi, do Lucas. Então ele fala, no Paris Saint-Germain eu consigo jogar muito mais, é quase isso. E foi um pouco de um depoimento em que os jogadores da seleção brasileira desta Copa, todos desceram de patamar. Nenhum sai dessa Copa Arnaldo, mais valorizado do que veio, né? Você percebeu claramente que na hora em que o Filipão chama o Thiago para dar instruções para o Thiago, no momento que tem alguém sendo atendido em campo, o Neymar, o Thiago não está prestando a mínima atenção no que o Filipão está falando. O Neymar se levanta, vai até ele e fala no ouvido dele. E dá instruções. Cena no primeiro tempo, que todo mundo deu instrução. O Marcelo. Isso dá a medida. Basta ter olhos para ver. Né?
Deixa eu passar para os nossos fãs de esporte as enquetes de hoje, para o pessoal já começar a participar, porque além da hashtag ESPN Tem Linha dia 31, você participa no espn.com.br/enquetes. Eu vou usar até uma das enquetes para já passar a bola para o Antero Greco também. Vamos lá, a listagem aí. Tem enquete nova? Nossa, tem enquete nova, tem aquela enquete flutuante, olha da lá. Copa de 50. A primeira é essa, ó. Essa é a pior seleção brasileira que você já viu? Sim ou não? Ok? Participe com a gente. É a pior de todos os tempos na sua história? Ou que você já viu, né? Que você presenciou? Sim ou não, tá? Mais uma enquete, então, para o fã de esporte participar. Essa tem a ver com a final de amanhã, que você vai acompanhar na ESPN Brasil a partir das 4 da tarde. Bola rolando, lembrando, o Abre o Jogo a partir da 1 da tarde. Quem vai ser campeão mundial neste domingo? A Alemanha ou a Argentina? É mais uma enquete para você fazer uma opção. Tem mais? Tem. Vamos lá? Que tem uma sequência interessante agora para o nosso fã de esporte, hein? Sequência com tela. Agora é tela. Tem a ver com a nossa enquete flutuante, ó. Vocês lembram que a gente tem perguntado se o pessoal quer o Muricy, quer o Tite ou o estrangeiro. E o que tem acontecido? O estrangeiro tem ganho, né? 65%, 68%. Não aguentava mais aquela silhueta. Vamos dar nome aos bois. Agora, como o estrangeiro ganhou, vamos dar nome aos bois, dar opções para os nossos fãs de esporte. Então, qual técnico estrangeiro deve dirigir o Brasil? Não, deve estar mal colocado. Você gostaria de dirigir. Porque deve certo. não, pô. Deve. Nenhum desses vem. Qual você gostaria? Qual o seu sonho? A minha dúvida naquela enquete da seleção que eu falei outro dia, do deve. Pô, você acha que o Mourinho vem? Pô? Vamos às Depende, opções. os espanhóis estão dando lá. Ele é uma das opções? Pois é, os espanhóis estão falando contrato até 2017. Vocês estão de sacanagem com o Mourinho. Pepe Guardiola, Fábio Capello, o Sampaoli, o Marcelo Bielsa, o Carlo Ancelotti, o Diego Simeone ou o Luiz Van Gaal, ok? E por que não aquele lá, o Bora Milutinovic? Ele Passou o tempo dele. Já tá aí. Acho que esse já foi, viu? Mas Esse do já jeito foi. que o Mourinho é marrento, ele não dura uma semana dirigindo a seleção. Nós vamos acabar com ele aqui. O momento mais constrangedor da seleção brasileira na Copa, você escolhe, essa continua valendo também. Foi a goleada histórica para a Alemanha, a entrevista coletiva pós-goleada, a carta da Dona Lúcia, o vídeo do Fred dizendo que sofreu pênalti ou o Parreira dizendo que o trabalho foi perfeito. Eu acrescentaria uma se tivesse sido possível. Sabe qual é? Todo mundo tem uma para Todo mundo vai acrescentar. são muitos momentos. Esse vídeo supostamente vazado A de ontem. adiante. Mas isso aí tudo bem, eu falo daqui a pouco. Isso aí era para ter entrado, mas quando fizeram a enquete, esse vídeo veio depois. Deu depois. isso. Muita gente falou isso ontem, que devia estar. É verdade. E para fechar a última, para o projeto Rússia, os próximos 4 anos, qual o setor mais carente da seleção, aquele que precisa de mais mudança? Todos. Gol, laterais, zagueiros, volantes, meias ou atacantes. espn.com.br/enquetes para você participar. Qual foi a primeira Copa que você tem lembrança? Que você acompanhou de criança? Ih, você vai falar isso aí, já me ferrei. Né? 62. 38. 62. Você assistiu... 32. 62. Cuidado que a câmera pega, hein? Fala. 62. Você viu 66, você viu 90 também, que foi outra Copa muito ruim da seleção, entre outras. 74, que não foi uma Copa muito boa. Essa foi a pior, Antônio? A hora que você fez a pergunta, eu estava tentando lembrar. De 66, que tem uma coisa, né? Aquela seleção ainda tinha Tostão, tinha Pelé, tinha Edu, que eram, né? Tinha ainda Djalma Santos, tinha Gilmar, quer dizer, até pelos nomes, né? Mas tinha os velhos e os novos. né? Mas saiu ainda na primeira fase. 90 é a base campeã de 94. Mais de meio time campeão. Pelo 7-1 em casa, semifinal, que é indefensável, eu fico com esta. Indefensável. 7-1 é um resultado indefensável, não tem como. Não tem como. Mas deixa eu só falar uma coisinha aqui. Fica à Aproveitando vontade. que não tem delay, que Não, dá uma não tem. aflição. Eu sei deles agora, né? O Juca, o PVC, como deve estar sofrendo. Delay é o seguinte, é quando o som chega pra gente bem depois, né? A questão de satélite, né? Vai do satélite, chegar lá um isso, pouquinho demora. depois, lá Então a atrás. gente perde até um pouquinho o time para entrar na conversa, na discussão. Vamos lá. Eu acompanhei a seleção brasileira do dia 26 de maio até a quinta-feira. Né? Saí de lá, de Teresópolis, ontem, bem de manhãzinha. Então, algumas coisas que eu falei nos programas que participei, escrevi também e queria deixar aqui. Primeiro, gente, não foi Vegas. Não foi Vegas. Isso se falou muito, não foi Vegas. Né? De 2006. Houve aquelas interrupções várias vezes, gente da Globo indo lá e tal. Falando. Isso, se a seleção tivesse compensado com treinos, etc. e tal, não teria feito absolutamente nenhuma diferença no resultado final. Nenhuma.
Os alemães foram dançar samba, os holandeses vieram com mulheres, passearam com os filhos, etc. e tal. Também tiveram a parte deles e estão aí. Um está em terceiro, o outro time pode ser campeão. Então, não tem essa de que interrupção, agora... Não tem. Segunda coisa, não teve, e isso também a gente foi falando ao longo da Copa do Mundo. Eu lembro uma das primeiras vezes eu e o PVC conversando num dos treinos. O que faltou foi mais treino de variação. A seleção não variou. O Filipão treinou muito posicionamento em cobrança de falta, escanteio a favor e contra, etc. Mas a gente não via mudanças de esquema. E até chegamos a dizer uma vez assim, falta um pouco de privacidade. E esse privacidade não significa prisão, que é o que fez o Dunga em 2010. Mais um pouco de privacidade. Resguardo. Não poderia ser lá. Não, fisicamente, geograficamente, topologicamente, não poderia ser a Granja. Porque qualquer um de nós, eu seria o primeiro. Se fechasse um treino, ia lá em cima, uma daquelas casas e fotografar e tal. Mas, por exemplo, não também no fim, mas foi de Fortaleza para Teresópolis, poderia ter passado pela Toca da Raposa, ficar lá e treinar 1 ou 2 dias e tal. Não sei também se isso foi, por exemplo, algo que ajudou a comissão. Não sei se a comissão técnica teria o que também ensaiar. Então, isso foi uma coisa que eu senti falta. Essa é uma boa questão. Sabe, questão de repertório. Exatamente. O Brasil não teve repertório. Isso todos nós vimos. Né? Eu estava marcando algumas coisas aqui também. Não teve... Faltou simpatia. Não foi um grupo totalmente arredio. Quando o pessoal que estava lá no condomínio, lá em volta da Granja, chegava, quando tinha treinos lá perto, tal, alguns iam, Davi Luiz, o Júlio César, etc. e tal. Mas não houve, de fato, um calor, uma aproximação real com o público que teve lá. Como eu percebi isso. E engraçado, que eu achei que era só eu, depois eu estava vendo de uma outra colega nossa, muito querida, a Marta Esteves, lá do Rio. Um dia eu estava caminhando na saída da concentração, lá o Brasil estava indo para uma dessas viagens. O ônibus passou, o pessoal fica todo mundo lá e tal. Teve, acho que, 1 ou 2 jogadores que acenaram, acho que foi o Thiago Silva e o Davi Luiz. O resto fica aquela coisa assim, sabe? É uma bobagem, mas fica também aquele negócio de dar um tchauzinho, fazer um negócio. Né? Houve descontrole. Descontrole houve, sim. Houve descontrole. O choro, acho que foi uma ponta só desse descontrole geral. O primeiro sinal de descontrole veio com o vídeo do Fred. Eles tentaram transformar. Antero, se via... Oi. Compare para mim a situação dos nossos meninos, das nossas crianças na Granja, com a situação dos homens da Holanda e da Alemanha no Rio e na Bahia. Sim, é isso que então, falei agora há pouco. Eles viveram uma vida basicamente normal, com os momentos de concentração, de resguardo, de reserva, mas não foi aquela coisa assim tão também inacessível. Por isso que eu falei que não foi Vegas, mas também... não foi Vegas nem África do Sul. Ficou ali num meio termo. E até a escolha de Teresópolis, hoje eu coloco em dúvida. O Brasil jogou 2 vezes em Fortaleza, um calor desgraçado. Jogou em São Paulo, que estava um tempo bom. Jogou em Belo Horizonte 2 vezes, temperatura muito boa. E lá em Teresópolis, muitas vezes, frio, chuva, tempo ruim, etc. Neblina, etc. e tal. Bem, eu ia dizer outra coisa, o descontrole começou... Você achou boa a temperatura em Belo Horizonte? Não, assim, boa. Os alemães que adoraram. Eu só vou pontuar uma coisa aqui. Eu não concordo com a história de... Podia ter treino fechado, pode ter treino fechado daqui a 4 anos. Como eu disse no outro dia, eu sempre respeito treino fechado. Eu nunca peço. Mas assim, Teresópolis... O Filipão disse que mas desculpa, vocês não deixaram o Antero concluir, né? Mas você discorda do quê? Desculpa, PVC. Não estava falando do Fred aqui? Só vou falar um ponto sobre isso. Não. O que eu ia falar só sobre a questão de Teresópolis, porque... Quando o Brasil jogou em Belo Horizonte à 1 da tarde, quem acabou sem perna foi o Chile. Então, não foi o clima de Teresópolis, na minha opinião. A Alemanha atropelou, mas aí o atropelamento foi tático. Tá bem. Foi físico. Tá bem. Tá. Eu disse assim que também, dentre outras coisas, o Brasil poderia ter treinado em outro lugar, não exatamente em Teresópolis. Você está falando do descontrole. Ficaria mais à vontade. Bom, vamos lá. Começamos pelo vídeo do Fred. Ele já mostrava uma preocupação excessiva com algo que não precisava, não deveria. Sabe? Era muito mais simples. Primeiro, bico calado e toca o barco, do que ficar tentando impingir para a opinião pública que o Brasil poderia, a partir dali, ser prejudicado. Complô? Ou que teria um complô. Então, isso já foi uma bola fora.
E houve outras bolas fora também. A própria briga do assessor, do diretor de comunicações da CBF com o Pinilha, que até ficou meio assim, aborrecido, né? Também era um outro sinal de que alguma coisa não estava indo bem. E culminou nessa semana com 3 episódios. Na quarta, na quinta e na sexta. Né? E 2 deles eu estava lá e eu vi. Um, na quarta-feira, que eu falei que fiquei triste, fiquei envergonhado com aquela entrevista coletiva. Sobretudo, eu vi até um Filipão mais tentando ser mais sincero e o Parreira cortando. E aquela coisa da carta realmente é uma coisa assim chata, triste de você ver. Na quinta, o Neymar lá para causar também uma comoção. Aquilo é uma jogada também de marketing, comoção. O Neymar vai comover o menino e tal. Até que ele foi algumas coisas até melhores do que os outros. Ele foi de novo hoje, dar um abraço no Filipão. Então, tudo bem. Mas aquele negócio também, sabe, desvia um pouquinho. Na sexta, com esse vídeo, gente, é impressionante. A gente que acompanha... Fala o vídeo que é para o pessoal lembrar. O vídeo é o seguinte, em que foi flagrado o Filipão conversando com 2 caras lá da FIFA, na beira do gramado, no Mané Garrincha, com o Thiago Silva, visivelmente constrangido, e o Rodrigo Paiva, que é o diretor de comunicações, sorrindo, dizendo que o Brasil criou 4 chances. No começo do segundo tempo. Teria sido 5-4. Isso é uma coisa de louco. Gente, isso não existe, isso não vazou. Se tivesse vazado, a FIFA teria demitido um monte de gente. A FIFA tem um enorme cuidado com imagens que possam causar certo melindre. Então, a câmera roda, fecha em jogador, etc. e tal. Então, são vários episódios que mostram, sabe, uma tentativa desesperada de melhorar o que não dava para melhorar. E o certo no Filipão, e vou dizer aqui também, que não sou, como a gente dizia no Bom Retiro, não sou fariseu, chegar e falar assim, aqui agora nunca confiei nesse cara. Eu respeito o Filipão, admiro o Filipão, gosto do Filipão e em muitos momentos eu defendi o Filipão. Em muitos momentos discordei e expus isso tanto no Estadão quanto aqui. Então não seria agora chegar e falar assim, bem que eu avisei que o cara não ia dar certo nem nada. Mas também percebi, e um dia eu falei com você também, falar um Trajano, não é idade, não é coisa cronológica. Eu, Trajano, já estamos ali bem mais para frente, o Juca também. É aqui, mentalidade. E na mentalidade, esse grupo que comandou a seleção brasileira, infelizmente, estagnou. Manteve métodos de treinamento que funcionaram em outras épocas e não agora. Sabe o que é curioso? Então, essa é o que eu queria dizer a respeito de seleção. E, para terminar, hoje foi um fim de feira que Deus me livre. Vocês acompanham a seleção há tempos, a gente estava discutindo qual a seleção que mais nos envergonhou. E nós acompanhamos, aí o Filipão também acompanha faz bastante tempo. E, para não dizer que a gente previa alguma coisa de tão desastroso, em termos de repertório, em termos de preparo de equipe, em termos de estratégia, era previsível, na minha opinião, desde a escolha do Filipão, pelos últimos trabalhos dele, do que a gente vê no futebol, que ele estava defasado. Isso a gente falou com todas as extras aqui, não só eu, como outros companheiros. Sim. Em termos de estratégia, tática, ou qual é que seja, comando, ele está defasado. O que para mim surpreendeu absurdamente, e aí vai um pouco no que você está dizendo, no desfecho dessa seleção, foi o descontrole dele em relação ao comando, em relação ao preparo extracampo, em relação à blindagem, em relação ao emocional, a tudo que diz respeito ao futebol fora das quatro linhas. Que é algo em que ele sempre foi muito bem, ou quase sempre. Exatamente isso. Então, assim, a reação, eu entendo que uma bordoada de 7 seja uma coisa que ninguém está preparado. A reação dele pós-bordoada de 7, ele teve, digamos, um mínimo de tempo para assimilar. E acho que hoje ele perdeu uma chance enorme de sair com alguma dignidade. Porque, como vocês todos falam, eu concordo, ele tem carisma, ele é querido, as pessoas gostam dele. Da derrota de 7 para cá, ele foi minando essa imagem que ele tinha de pelo menos um cara autêntico, carismático. Parecia que tudo que ele fez foi estudado. Ou até chegar num momento e falar assim, um gaúcho machão. Então, aqui, ó. Assim, depois de 7-3, eu não tenho mais condição. Eu peço desculpas, eu perdi, eu tô fora. E a gente adia uma coisa, deixando nas mãos da CBF, que a gente sabe como funciona, a decisão final de demiti-lo. É uma coisa, porque pedir demissão, como você falou, Trajano, ou ser demitido é muito diferente. Né? O desfecho pode ser a mesma coisa. Inclusive, em termos
trabalhistas é Sim, bem é bem diferente. diferente. Mas assim, eu nem sei, sinceramente, eu nem sei que tipo de acordo Se ele tem multa, se não tem. sei. Não deve ter. Vamos dizer que tenha. Tomara que não tenha nada disso determinando uma ação Uma ou atitude. não. Uma atitude ou não. Mas você acha que faz alguma diferença uma multa para ele ou não? Nada. Recebeu Pra nada? eu não Em termos duvido nada, financeiros, eu tô não dizendo. duvido nada, para todo profissional de futebol faz. Eu já vi todos. Também a CBF tem dinheiro Todos, suficiente não para tem pagar nenhum, multa. não tem nenhum. Pode bom, ser tá bom. perfil X, Y. Se o cara tem um dinheiro para receber, ele vai receber. Pode ser qualquer um. Pode ser milionário, pode ter 10 mil apartamentos. Não, ninguém rasga dinheiro. No futebol, eu não acredito mais em nenhuma situação dessa. Tá bem. A não ser na seleção da Fernando. Argélia, que doa a sua premiação para a instituição de caridade. Pode falar. Fala, PVC. Só voltar. Vamos voltar lá para a discussão do dia que eu tive com o Trajano, no dia de Brasil e Chile, tá? Quando a gente discutiu aquela história de 50 tá presente ou não tá presente, a obrigação de ser campeão, ter subido o tom. Hoje, eu acho que ali o Trajano tem uma parcela de razão grande. Assim, ou seja, você subiu... Porque o meu diagnóstico continua sendo o mesmo do começo. Essa seleção, o atropelamento da superioridade da Alemanha é absurdo. O jogo talvez não fosse 7-1, fosse 4-1. Então isso está não vou discutir a superioridade alemã, porque, não, como eu já falei algumas vezes, é batom na cueca, não tem explicação. 7-1 são 7-1. E desse ponto de vista, é a seleção que mais me envergonhou. Eu sempre lembro de Brasil 0, Chile 4 em Córdoba, Brasil 0, Dinamarca 4 em Copenhague. 7-1, continua aqui martelando 7-1, 7-1, 7-1, 7-1, 7-1 todo dia. E vai ser por 4 anos. Mas eu acho ainda que o meu diagnóstico ainda é o mesmo. Ou seja, havia um entrelaçamento das questões táticas e emocionais. Foi um time com os nervos à flor da pele. Isso explodiu claramente no jogo contra o Chile. Porque tem obrigação de ganhar, ou porque... Obrigação de ganhar o Brasil sempre tem, vai ter na Rússia também. A não ser que aconteça de perder a Copa América tomando 4-0 da Venezuela no ano que vem, e se perceba que acabou mesmo o futebol brasileiro, vai para a Copa do Mundo de 2018 com a obrigação de ganhar. Mas isso castigou muito os jogadores e o Filipão fracassou na tentativa de tentar trazer o pé para o chão. Acho que chegou mais perto disso depois de Brasil e Chile. Que o time entrou mais tranquilo contra a Colômbia. O time entrou percebendo que o medo de ser Barbosa ia fazer com que todos fossem Barbosas. O que não vai acontecer pela comunicação hoje, que é diferente de 1950. Mas no final todos foram vilões. Tomaram 7-1 da Alemanha. Aí quando acalmou um pouco e fez um jogo um pouco melhor, o primeiro tempo bom contra a Colômbia, o segundo tempo pior, então o time perdeu o capitão e o craque. E foi para o jogo mais difícil, o jogo que contava de verdade, com um tom que eu chamei de pensar com as pernas. Já era o jogo mais difícil, a superioridade alemã já era latente, já era evidente. E o time se despedaçou. Isso tudo está muito misturado. Tem o entrelaçamento tático que eu citei. O exemplo evidente é a falta de meio campo. O time não conseguia colocar o pé em cima da bola. Em nenhum momento da Copa conseguiu. Botar a bola no chão. Isso vale para a cabeça e para o campo. Põe o pé em cima da bola, para o jogo, para e pensa, se organiza, relaxa, respira. Foi um time que não respirou. Agora, claro que isso fica aí. O 7-1 é o símbolo de uma seleção de um fracasso retumbante. Agora, esse fracasso retumbante tem uma série de fatores. Esses que eu falei, tem mais alguns. A gente vai discutir, tem que discutir o momento do futebol brasileiro. Está inserido nisso, porque a Alemanha, foi o que eu disse, podia não ser 7-1, podia ser 4-1. Então tem que pensar sobre isso. Sabe o que eu acho engraçado, para mim, o PVC? diagnóstico maior é essa mistura de coisas. Nós acabamos de ter um jogo Brasil e Holanda, que por acaso foi 3-0. Ninguém está falando desse Não jogo. falamos do jogo. Não, é porque o O fracasso da campanha. 7-1, o fracasso, a concentração, o Filipão. Nós passamos por cima do 3-0, que é uma outra vergonha. É uma vergonha. Eu falei fim de feira. Né, fim de ver? Falei a xepa. Porque a gente não consegue chegar até esse jogo. E o jogo já acabou. Parece que pra gente esse jogo não Tem um houve. bagaço, né? É uma coisa de maluco. E vamos fazer uma coisa? Não houve. Oi. Ô Zé, o fato objetivo é o seguinte, né? É que as duas seleções do nosso tamanho na história do futebol
que a seleção brasileira enfrentou, enfiou 10 gols no Brasil. Né? Porque, vamos lá, o México, a gente respeita, aliás, tem que respeitar todo mundo, o Chile vinha como um time, a Colômbia era uma surpresa, mas estou falando, cachorro grande, nós pegamos 2. Esses 2 cachorros grandes nos deram 10 mordidas. Isso dá a medida do quanto nós não somos mais respeitados pelo jogo bonito, pelo país do futebol, coisa que vai. Mas o Thiago Silva falou uma coisa que ele vai tirar um pouco o foco do tamanho do fracasso, mas tem razão. O 3-0 tá embutido no 7-1. Não, sim, faz parte disso. Você sai do 7-1, eu sei. Você toma 2-1 da Alemanha. Mas eu posso fazer uma leitura inversa, de dizer o seguinte... E vem com o Neymar e Thiago Silva pro jogo seguinte. Não, eu sei. Mas eu sei, mas veja. Em certo sentido, o time da Holanda tinha muito menos motivação, até depois do que disse o Van Gaal, ao contrário do que dizia o Filipão, na busca do 3º lugar, mas o time da Holanda tinha muito menos motivação do que o time do Brasil, que tinha pelo menos a motivação de, estando em casa, tentar não passar por cima, dar a volta por cima dos 7, mas deixar uma impressão um pouquinho menos ruim. E não conseguiu. Mas o time já estava despedaçado também. Mas é que ainda mais despedaçado. Você sabe qual a minha sensação? A Holanda recuperou o interesse no jogo, que o Van Gaal fez questão de fazer isso. É verdade. Mas o Brasil não tinha interesse no jogo, mas não tinha. Mas eu não sei se você teve essa sensação. A sensação que eu tive hoje, no primeiro ataque, quando o Thiago faz a falta no Robin, eu falei, meu Deus, continua Brasil e Alemanha. Independentemente de ter pênalti, eu até achei que era pênalti na hora e depois vi que não. Mas a minha primeira sensação foi, nossa, continua o jogo da Alemanha. Mas você quer ver uma coisa desse primeiro gol? A gente já se cumpriu para voltar para São Paulo. Mas assim, o curioso, o incrível é que o Maxwell estava fazendo o que o Marcelo não fez. A gente passou os últimos 3 dias discutindo a atualização do futebol brasileiro, certo? Aí o Brasil sobe para marcar pressão, para marcar o goleiro que sai com o pé e que pode se complicar. Isso. Aí o goleiro dá uma bola longa. Isso, que é tudo esse time só tem bola longa, essa seleção brasileira só tem bola longa. O Borussia Dortmund foi vice-campeão da Europa com bola longa o tempo inteiro. Aí o Silecin dá uma bola longa, a bola desvia no Van Persie, deixa o Robin na cara do gol. A defesa tá toda escancarada. Você tomou um gol porque você foi fazer o futebol que se pede que faça. Que deve se fazer mas com organização. Claro, né? Ocupando os espaços atrás para não tomar esse contra-ataque. Curioso apenas. Claro, você está discutindo que você tem que ser um jogo mais moderno. O que foi mais moderno da seleção brasileira foi o que custou mais caro, tomou o gol aqui atrás. Pois é, mas não era hoje. Mas o PVC, você me desculpa. Peraí. Com 2 minutos, ninguém consegue ser moderno, velho. Com 2 minutos, todo mundo está se estudando ainda. Você entendeu o que eu tô falando, Trajano? Não, você foi marcar o goleiro. O gol foi aos 2 minutos. Você viu rever a jogada. Rever a jogada, Trajano. Não, mas não tá todo mundo igual luta de boxe. O pessoal ainda está se acomodando no campo, procurando se ajeitar. Deixa eu ver se eu entendi, PVC. O Brasil marcou, ok. E aí você disse que a Holanda teve a origem do lance do primeiro gol numa jogada que não combina com o futebol moderno. Mas a bola longa, ela pode... Não. Eu tô dizendo, Antero, que eu tô usando uma curiosidade. Sei. Eu tô dizendo que, assim, apesar de tudo que a gente tem que discutir de atualização do futebol brasileiro, o que aconteceu hoje foi que o time, de novo, tava despedaçado. Sim. Entendeu? Tem esse componente tático misturado com emocional. O time tava despedaçado ainda. Por isso é uma continuação do jogo da Alemanha. Então não adianta você fazer... Com o time do jeito que entrou em campo hoje e que estava contra a Alemanha, podia ser o Bayern de Munique do Guardiola, que ia ser uma calamidade, não ia tomar 3-0 e 7-1, mas não ia dar certo do mesmo jeito. É isso Essa que eu tô dizendo. Só usei a jogada acreditou, como um símbolo. acreditou mais que cantar o hino com fervor e que botar a mão no ombro do companheiro na hora de entrar em campo eram demonstrações suficientes para jogar bem, para neutralizar o adversário, que ia ganhar a torcida mais, né, Zé? e ganhava o jogo. É que isso tudo estava casado, que eu também o PVC estava falando. Mas é que é assim, PVC, é que essa jogada de bola longa, ela pode ser utilizada, ela pode ser útil, ela tem valor. Em 95, claro. 96, o Ajax do Van Gaal fazia isso. Como é que foi? Com O Van o Persie Van de der Sar. cabeça, olha aqui, o Van Persie de cabeça, Famosa casquinha. casquinha, deu pro Robin, que em velocidade matou a zaga do Brasil, que teve um buraco lá,
e entrou e sofreu, passou, o outro teve que fazer pênalti. Quer dizer, não é só você chutar uma bola para frente e a bola vai no Então, a ninguém gente lá. até arredondando isso daí, ficando a observação que o PVC fez e a minha. Eu a acho bola que eu fui longa. claro no que eu disse. Não, ele falou como curiosidade, entendi. Sim, entendi, PVC. Só Como tô dizendo- símbolo. Fala assim, até a bola longa pode ser usada e eficiente como uma alternativa de jogada. No caso do Brasil, ela Sem foi dúvida. a alternativa de jogada. Então, Antero, só uma coisa que... Foi a única Isso, chance. Isso. Então, PVC e Juca, companheiros, uma coisa que Eu acho que a gente cometeu um equívoco. E deste equívoco eu me penitencio, porque eu acho que a questão do hino à capela, do pôr a mão no ombro, ela tem uma origem. A origem foi um ano atrás da Copa das Confederações. Mais uma vez, o Brasil ganhou uma Copa das Confederações e mais uma vez a gente se deixou enganar. Eu me deixei enganar. Eu me deixei enganar pela magnífica atuação do Brasil contra a Argentina na final da Copa das Confederações Espanha. na África do Sul. Sim. Eu me deixei enganar pela magnífica apresentação do Brasil contra a Espanha na Copa das Confederações aqui no Brasil. Achei que tínhamos um time pronto e que era uma questão de ajuste. Razão pela qual eu olhava com desconfiança para aquilo que eu imaginava ser pouco treinamento, ao mesmo tempo que eu tinha que acreditar nos dados que me davam, dizer, tá todo mundo assim, a Argentina não está treinando tão mais, a Alemanha não está treinando tão mais, todo mundo em fim de temporada, estamos fazendo aqui pijama training e nós não temos problemas de contusão. Lembro do Arnaldo dizendo, para justificar o favoritaço, que, estamos em casa, não temos ninguém machucado, os outros vêm aí todos quase com grandes problemas. Justificava. Agora foi uma ilusão. Eu não acho. Pra Quer dizer, mim não é- foi. tudo Eu bem, tô falando tudo bem. eu. Vou voltar, PVC, eu vou tô voltar falando ponto você. aqui. Tá Eu tô bom. falando eu. Vou só pontuar uma coisa aqui. É claro que Copa das Confederações é completamente diferente de Copa do Mundo. Agora, o que eu penso é assim, ganhar a Copa das Confederações serviu para a seleção brasileira para quê? Se serviu para iludir o Filipão, o Thiago Silva, o Neymar, Serviu. etc. Pode ser. Agora, você não pode tirar de contexto para que ela servia no ano passado. O Brasil estava em 22º lugar no ranking da FIFA. isso O Brasil não sim. ganhava um clássico fazia Resgatou 4 o amor anos. próprio. E aquilo serviu para você estruturar um time PVC, tô de que acordo. não ia ser o time que necessariamente ia ganhar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo era uma PVC, outra mas história. o que eu quero dizer para você é o seguinte. Só a partir pra de agora, concluir, o meu raciocínio é o seguinte. Só pra concluir, Ju. Não, deixa eu só dizer uma coisa. Eu não posso achar que é ruim ganhar um título. Não, eu também não acho Mesmo ruim. seja a Copa América do ano que Não, vem. eu também não acho ruim. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a partir de agora, sem dúvida nenhuma, para mim, a Copa das Confederações está para a Copa do Mundo, assim como os campeonatos estaduais estão para o Campeonato Assim Brasileiro. como a Copa América está para a Copa do Mundo. não, nem você isso. ganha a Copa América e você não acha que está pronto para jogar a Copa do Assim Mundo. como Pois o é. PAN está para a Olimpíada. É um engano que eu gosto. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. O Arnaldo não consegue falar. Ô, coitado, desculpa, Arnaldo. Sabe o que é? É saudade que eu tinha de estar aqui. Eu E sei. até. Eu falei que aqui é mais fácil de falar do que eles lá, eu sei disso. Eu vou me juntar ao Juca, que de certa forma eu falei agora há pouco aqui, quando falei que respeito, admiro o Filipão. Depois nós tivemos muitas oportunidades de conversarmos lá na Granja a respeito disso. A imprensa, ao contrário do que a partir de um determinado momento, até se buscou pessoal da seleção, né, encontrar como um adversário, embora não fosse uma coisa muito assintosa, como em outras ocasiões, a imprensa dessa vez foi muito... A imprensa, estou colocando eu no meio também, como o Jucas colocou, foi muito condescendente com a seleção brasileira. Olhou com muito bons olhos a seleção brasileira. Não estou falando em pachequismo, em chapa branca, nem nada disso. Olhou com respeito. E porque estavam lá Filipão, Parreira e pessoas que têm história, currículo e título mundial. Mesmo e por isso, em alguns momentos, a gente ficava desconfiando daquilo que os nossos olhos Mas é viam. engraçado que era por isso mesmo que eu não confiava, por tal Filipão e o Parreira. Não, tudo bem. Era engano de Tudo vocês. bem. Eu acho que- Confiar em gente ultrapassada, que não é de... Mesmo ganhando a Copa das Confederações. Trajano. O Parreira já estava aposentado, fora de circulação, tinha nada para contribuir. Trajano, não E o entenda- Murtoda, para mim, é um ponto de interrogação, mas finge. Não sei qual é a dele até hoje. Trajano, não entenda isso como uma ironia, mas nem todos têm um discernimento brilhante que você teve. Não vou nesse entender caso, como o próprio ironia, Mário. não. Entendeu? Então é o seguinte, para assim,
fosse um outro técnico, fosse É que o eu Dunga... eu nunca neguei isso, por isso que eu estou reafirmando. tudo bem. Eu sempre deixei as claras. Eu acho que em tá relação certo ao isso. Filipão e ao Parreira. Sim, eu acho que você está certo, como, por exemplo, não vale a pena, não vale ter os oportunistas arrivistas que até um determinado momento falam, o cara é demais e de repente começa a tacar pedra. Então, o que eu estou falando aqui, o que o Juca também falou, é isso. A gente acompanhando lá, havia momentos que fala assim, peraí, parece que essa coisa está errada. Mas será que eles estão errados? Parece que a coisa está errada, mas será que estão errados? Até que isso foi se refletindo também nos comentários, nos textos, etc. e tal. Mas, fosse um outro técnico, fosse o Mano, fosse o Tite, fosse o Muricy, fosse, sei lá, quem aí, teria recebido muito cedo, sabe, um monte de críticas. Então, e nesse ponto também não há o que Filipão não, é com você agora. Eu não abro mais a boca. E o Mauro daqui a pouco chegando também direto de Brasília. Eu não abro mais a boca. O Mauro vai cantar hoje. Na verdade, assim, eu posso pegar o gancho do Antero mesmo. Exatamente porque era o Filipão, talvez ele fosse a opção mais obsoleta que existisse no momento da escolha. O que nos fazia apostar na seleção era, sim, a Copa das Confederações e um time com algum espírito que parecia que ia suportar a Copa em casa. E é isso que eu volto. Filipão dentro de campo não convence ninguém há anos. Nem no Palmeiras, nem no Chelsea, nem em nenhum lugar. Ele formou um time que parecia ser forte em termos emocionais para suportar uma Copa em casa. Quando começou a Copa, a primeira impressão, a estreia é muito complicado. A gente observou coisas estranhas no comportamento do time na estreia, mas relevamos, é uma estreia. O segundo jogo já ficou claro que a coisa não estava fluindo, não só dentro de campo, e ele não preparou, de fato, o plano B em termos de estratégia de jogo, como, sobretudo, fora de campo. Então, o que acontece é que a gente chega ao final da Copa do Mundo em 7 partidas tendo jogado 2 tempos mais ou menos. É absurdo. Então, assim, o Brasil só chegou à semifinal da Copa não porque era o Filipão, porque estava jogando em casa. Claro, mas claro, o time é fraco. O time do Brasil é fraco. Teve uma bola no travessão contra o Chile. O time do Brasil mostrou-se fraco. E os jogadores, não com muito preparo, não com muita rodagem, isso a gente falava isso na época da convocação, um time muito novo. O time sentiu demais e não conseguiu mais. Não teve um jogador que atuou no seu nível razoável. Todos que joga como nos times deles. Então, o que eu falei ontem aqui que me preocupa um pouco, eu acho que vale, se for para a gente dar a raquetada que o Trajano deu, se der para a gente dar a raquetada, e acho que essa é a nossa aflição, no atraso, na estrutura do futebol brasileiro, mas o vexame da Copa de 2014 não está diretamente relacionado ao atraso do futebol brasileiro, e sim das pessoas que comandavam a seleção nesta Copa. Se a gente pegar a Copa de 2010, com o Dunga, que eu defendo o trabalho do Dunga, isso é execrado aqui, mesmo com a clausura e tudo mais, a seleção brasileira, em termos de estratégia, de confronto, ela era mais consistente de opção, que essa. era muito mais. Mas psicologicamente era frágil, mostrou isso contra a Holanda. Aí sim é pane, você concorda? Porque aí teve uma pane e o time desabou em 10 minutos. Aí toda aquela clausura explodiu naquele jogo. Então, assim, o futebol brasileiro está atrasado, a CBF está nas mãos dos mesmos caras há 10 mil anos, mas nós tivemos um fracasso retumbante numa Copa por conta dos comandantes dessa atual seleção. Os outros todos estão pagando a conta agora, todos. Tanto que a gente vê na pesquisa aí, não tem nenhum treinador brasileiro com algum respaldo hoje para iniciar o trabalho. O resultado final, o Filipão, ao, digamos, não assumir essa culpa desse trabalho mal feito, o que aconteceu é que foi todo mundo para o mesmo ralo. Então, hoje, nenhum treinador brasileiro tem alguma confiança para chegar e falar não, eu tenho condições agora de assumir a seleção brasileira depois da terra arrasada. Porque a imagem que ficou é que nós estamos no ralo. Eu acho que nós estamos, sim, defasados, mas nós temos treinadores vários mais preparados que o Filipão para dirigir qualquer seleção. A escolha do Filipão, eu entendo que era uma questão da CBF por escudo, respaldo e por uma questão de experiência para disputar um Mundial em casa que tem uma característica toda peculiar. É peculiar, foi peculiar, mas o despreparo do Filipão há anos foi explícito nesse Mundial. Muito bem. Você tem Desculpa te interromper um pouquinho rapidinho, porque é o seguinte, o Mauro está pedindo passagem também e eu preciso liberar o Juca, o PVC vai continuar com a gente. Então, Juca, um abraço para você, obrigado pela participação, viu? Um abração, legal. O PVC continua com a gente, já ele volta. Vamos
abrir para o Mauro? O Mauro está Claro, chegando, acompanhou o jogo, viu lá em loco a narração do amigão. O Mauro que está por lá em Brasília também. E vai chegar com a gente agora para analisar essa derrota do Brasil por 3-0. E vocês falavam inclusive aquilo que a gente viu os jogadores jogarem em seus clubes. Quando vocês falavam Aquilo que a gente não viu. Pois é. Daqui a pouco a gente vai fazer um levantamento jogador por jogador, como foi a temporada também deles nos clubes, o que não foi muito boa, não. Mauro César Pereira chegou com a gente agora. Rapaz, então não sobra nada. Vai sobrar pouca coisa. Mauro César Pereira, agora sim, direto de Brasília. Não estou ouvindo. Com o estádio. Nós estamos ouvindo você. Nós estamos ouvindo você, Mauro. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite aos companheiros. Boa noite ao fã de esportes, né? Aqui em Brasília, né, ali ao fundo, o Estádio Nacional, onde o time do Brasil protagonizou a sua melancólica despedida da Copa do Mundo, né, perdendo por 3-0, 10 gols sofridos em 2 partidas. O maior vexame, né, o 7-1, para mim, da história do futebol, né, pelo tamanho da seleção brasileira e tudo mais. Eu acompanhava aqui o papo de vocês. E a impressão que eu tenho é que, primeiro, me espanta muito que os integrantes da comissão técnica, depois de tantas oportunidades que tiveram depois do 7-1, não tenham imediatamente renunciado, né? Ao invés do Luiz Felipe Scolari falar em entregar relatório, esse tipo de coisa, né? E a outra questão que eu queria frisar é que a Copa das Confederações, eu escutei várias vezes, e li argumentos do tipo, recuperar o futebol da Copa das Confederações ou apresentar o futebol da Copa das Confederações. O que foi o futebol da Copa das Confederações? Foi um futebol de altos e baixos, com um fecho de ouro, um fecho espetacular contra a seleção da Espanha. Numa estratégia muito bem montada, num rasgo de competência do Luiz Felipe Scolari e sua trupe contra os campeões do mundo, campeões da Europa. E aí tudo funcionou muito bem, o Brasil ganhou com tremenda autoridade, foi a mais maiúscula vitória que o Brasil teve nos últimos anos na Copa das Confederações, que eu diria que é a Taça Guanabara das seleções, né? Com uma diferença, a Taça Guanabara já valeu muito, a Copa das Confederações não vale nada, é um torneio caça-níqueis da FIFA para testar a estrutura do país que vai receber a Copa do Mundo e não vale nada, não tem a menor importância, ninguém dá a mínima. Se você perguntar a um torcedor em algum país aí, na Argentina, no Uruguai, na Europa, ninguém está ligando para a Copa das Confederações. Serviu só para ser a Copa das Ilusões pela 3ª vez e dar à comissão técnica, a obsoleta comissão técnica da seleção brasileira, que para mim nunca teve nenhum esquema tático esse time, nunca teve nenhum esquema tático, é um time fraco, um time de bola longa desde a Copa das Confederações, por falta de opção, por falta de alternativa de jogo, por falta de capacidade mesmo daqueles que comandavam de bolar estratégias diferentes, formas de jogar diferentes, por falta de sintonia com o futebol que se joga pelo mundo hoje em dia, né? Repetindo, com a exceção daquele jogo que foi um jogo atípico que deu até uma certa esperança de que alguma coisa aconteceria, mas não aconteceu, serviu só para acomodar o técnico e causar uma reação, digamos assim, de conforto, né, da própria imprensa esportiva, que passou a acreditar muito mais que aquele time poderia fazer alguma coisa. Ficou claro em campo, não só nos 2 últimos jogos, mas em todos eles, salvo aí o razoável para bom primeiro tempo contra os colombianos, o Brasil não fez uma boa Copa em jogo nenhum. O Brasil foi um time ruim sempre, o tempo todo. Acho que agora é o momento que a gente vai ficar batendo muito nessa tecla. Acho que é importante separar a questão dos dirigentes, que obviamente não acrescentam nada, o ideal seria que eles saíssem fora e entrasse alguém mais competente no lugar. Mas o fato é que, como o Arnaldo dizia, a incompetência foi dessa vez especificamente da comissão técnica. Tanto que a Argentina está na final da Copa do Mundo e o presidente da AFA é o Grondona, gente, que é tão ruim quanto os que estão aí na CBF. Não estou aqui defendendo o Marinho, Marco Polo, tampouco o Grondona. Mas são coisas distintas, né? A estrutura do futebol, os campeonatos e até as seleções, isso tudo a gente acaba pagando muito caro, o futebol brasileiro paga muito caro por conta da incompetência dos cartolas, isso é evidente. Mas houve condição de trabalho, o elenco não era o melhor da história, mas não eram jogadores ruins, só que não souberam montar a equipe e ficaram extremamente arrogantes os integrantes da comissão técnica por conta da Copa das Confederações. Tanto que hoje mesmo o Felipão, para meu, não vou dizer surpresa, mas para meu espanto, né? Porque é incrível como consegue fazer isso. Ele fala da Copa das Confederações, ele diz que não precisaria de se reciclar, porque então os europeus teriam que vir para cá porque o Brasil ganhou a Copa das Confederações, que nem como piada tem graça, né?
e se apoiou durante todo esse tempo nisso. Ou seja, ele se acomodou acreditando que ainda era competitivo, como foi no passado. De fato foi. A fama que tem, ele, Parreira, eles construíram, tem todos os méritos. Mas isso ficou para trás. Se o Flávio Costa fosse vivo e pudesse treinar a seleção brasileira hoje, será que ele seria capaz? Será que Zezé Moreira seria capaz? As coisas vão mudando, as coisas vão passando. É natural que seja assim. E a CBF contratou essas pessoas e conseguiu, pelo menos até o fiasco dentro do campo, que aí foi inevitável, o acerto de contas com a bola, a CBF conseguiu aquilo que ela queria. Demitiu o Mano Menezes, no momento que ele estava até bem, e contratou o quê? Os 2 últimos campeões mundiais. Assim, eles acalmaram a imprensa, boa parte da imprensa esportiva, tiveram a sorte de ganhar a Copa das Confederações e passaram esse tempo todo nessa situação. A sorte ou o azar, né? Eu acho que foi o azar. Eu acho que ganhar um título que só trouxe acomodação e não fez com que o futebol brasileiro se movimentasse, se mexesse, fizesse uma autocrítica, acho que atrapalhou muito mais do que ganhou. Seria muito melhor não ganhar a Copa das Confederações e que nós caíssemos na real, aí eu falo, nós todos, né? Muito antes de chegar à Copa do Mundo. Talvez hoje o desfecho fosse outro. Que o Brasil não fosse campeão, mas que pelo menos tivesse um time minimamente organizado e não protagonizasse o papelão que protagonizou nesses 2 últimos jogos, perdendo de 10-1 no placar agregado. Mauro, a gente tem lances aqui do jogo, inclusive, para a gente comentar o que aconteceu aí nessa derrota por 3-0, porque realmente a gente está nos 7-1, 7-1 é difícil. Não, nós já estamos na Copa das Confederações. O Nishimura lá. Você viu o Nishimura? Ele supera. E ele ganhou medalha, hein? O Nishimura ganhou medalha. Ele leva a placa pra cima com uma categoria, olha que beleza. Ela se ama. Meu presentinho. Esse me ama. E tinha dado esse presentinho pro Lô também. Você falou que o Brasil jogou 2 tempos, mais ou menos assim. Aí que o PVC fala. Mas sabe por quê? Culpa de quem? Da CBF. Se tivesse ficado quietinha no primeiro momento... Não digo que é a CBF, não. Não tem desculpa, Antero. Então, é culpa do É Filipão. estratégia dele. A estratégia do Filipão. O Marinho. Jogar no clube, outra coisa é jogar na seleção, uma coisa é disputar até a Libertadores, outra coisa é disputar a Copa do Mundo. Ele não está nesse nível, nesse patamar. Mesmo na sua trajetória europeia, ele nunca se firmou num grande clube. E foi convocado por quê? De novo, a tal Copa das Confederações. Os gols que o Brasil fez a partir de cruzamentos em escanteio contra Chile e Colômbia foram em escanteios batidos pelo Neymar. Sem ele, até isso, o Brasil perde. Bom, me parece claro que não é o Fred o bode expiatório dessa seleção, né? Não, uma nem coisa tem. não tem jogo. Sim, um time jogar com camisa 9, com centroavante, está em um deles aí o Van Persie. Pode jogar com o Fred, mas desde que haja jogo para eles e que também os caras estejam em boa situação, em bom momento. É isso. E não foi o caso. A Alemanha pode ser campeã do mundo amanhã com o Klose. Né? Exato. A Alemanha pode ser campeã do mundo amanhã com o Klose. A questão não é... Você pode montar um bom time com centroavante e um bom time sem centroavante. Isso. Pode ser campeão do mundo sem Klose também. Percepção do Mano. É isso. Pode ser campeão do mundo sem Klose também. E a Argentina pode ser campeã com o Higuaín, que é um centroavante de mobilidade, mas é um centroavante. Amanhã os 2 times que vão jogar se classificaram para a decisão com centroavante. A questão não é essa. O Mano foi muito claro o tempo inteiro no ano passado, no ano retrasado, quando ele explicava por que ele não jogava com centroavante. E faz sentido até em relação à Copa. Agora, são maneiras diferentes de pensar futebol. Você não vai pedir pro Joaquim Ló escalar o time igual o Johan Cruyff. Ele não vai escalar igual. O Mano dizia o seguinte, ele dizia que entendia que o Fred era o melhor centroavante do Brasil, mas que quando a seleção brasileira ia jogar no exterior, contra as seleções mais fortes, como foi contra a Alemanha, na derrota para a Alemanha, na derrota para a França, na derrota para a Argentina, que ele sentia que o time perdia um jogador, porque ele ficava sem participar muito do jogo. Então ele preferia ter o Neymar enfiado. O Neymar enfiado também não é aproveitar o Neymar da melhor maneira que ele pode ter. O ideal seria você ter um centroavante melhor do que o Fred. Sim. Se o Ronaldo estivesse na Copa do Mundo, Ronaldo de 98 na Copa do Mundo, jogaria fácil. Aí você não vai discutir se é centroavante ou se não é centroavante. O Higuaín, que se movimenta, que é centroavante, só que tem uma característica e um time que está chegando, fazendo a bola chegar para ele. Que é exatamente o ponto. O que faltou na seleção brasileira na Copa do Mundo não foi a presença ou a ausência do centroavante. Faltou um meio-campo que criasse. PVC. O meio-campo é unanimemente o grande problema desse time. Legal, PVC. Você vai voltar com a gente no próximo bloco. O Mauro também continua com a gente. Vamos continuar o assunto de seleção brasileira. Tem as notas que nós vamos dar também, né? Passar por essa penúria de dar notas. Tranquilidade para dar as notas. Eu sei, as minhas notas foram generosíssimas. Iguaizinhas todas. As minhas notas foram um pouco mais generosas hoje, enfim. A gente vai para um rápido intervalo, você continua participando na hashtag ESPN Tem Linha, dia 31. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens e a gente volta já com mais linha de passe.
Jantar romântico. Fazer o caminho mais gostoso da escola para casa. Dizer eu te amo. Ser feliz é repetir o bom da vida. Multiplique os bons momentos com os cartões Caixa. Promoção Multiplique Sua Sorte. São 100 prêmios de R$5.000 e dezenas de prêmios especiais. Cartões Caixa. A vida pede mais vezes. E a transmissão do futebol, ela tem que trazer muita emoção, né? Não dá pra perder, bateu, é gol! Gol! Mas a informação é muito importante dentro desse contexto, porque é ela que faz com que quem está acompanhando o jogo entenda melhor o que está se passando. Tem a ver com a posse de bola, mas não consegue criar, porque depende da criatividade de jogadores que não tem muito mais para oferecer. ESPN tem Copa do Brasil. Esse é o Up, o carro mais econômico do Brasil. Não. Próximo. O único compacto com nota máxima em segurança. Próximo. Ele tem o motor mais potente da categoria. Esse aqui, ó, decola. Não. Próximo. Agora na versão 2 portas. É o primeiro 1.0 com câmbio automatizado. Discreto assim. Gostei. Volkswagen Up. Tudo nele Up. Fique muito bem informado sobre tudo o que acontece na Copa e nos diversos esportes ao redor do mundo. Este é o Sport Center, na ESPN Brasil. Valeu a dica, Cafu. Aí, capitão. Grande toque, hein? Muita gente já ganhou. E você? Tá esperando o quê? Acesse sportingquiz.com. É grátis e fácil de participar. Você pode dar seus palpites e ainda pode ganhar prêmios semanais e mensais. Carrão, hein? Esse aqui foi o melhor chute que eu já dei. Pratique sportingquiz.com. Aqui você tem mais chances de ganhar. Sportingquiz.com. Patrocinado por Sporting Bet. México, 1986. Itália, 1990. Brasil, 2014. Rio de Janeiro, Maracanã. Alemanha e Argentina, a grande final. Domingo, o time mais preparado. Só a ESPN tem. A transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2014 na ESPN é oferecida por Cartões Caixa. A vida pede mais vezes. E pratique sportingquiz.com. Aqui, seus palpites valem prêmios. Olha só, com as camisas certas. Alemanha e Argentina. A Alemanha toda de branco, a Argentina toda de azul. Estarão assim no Maracanã nesse domingo às 4 da tarde com bola rolando e ESPN Brasil na transmissão, certo? Agradecer você que participa na hashtag ESPN tem linha dia 31 e você que acompanha o Linha de Passe também no espn.com.br/rádio ou em São Paulo nos 1040M da Rádio Capital. Hora das jogo amanhã é 4 e hoje foi 5. Alguém tem cada festa? Cerimônia de encerramento, depois, né? do troféu. É verdade, é verdade. Ah, tem troféu? Tá. É verdade. Tá certo. Vamos para as notas? Vamos para as notas. Vai, segura eu fui bonzinho. Eu fui também. Sério, fui bonzinho, tô falando sério. Coração mole hoje. Eu também tenho coração mole, quer ver? Vamos para as notas. Meu coração virou pedra. É, eu fui terrível. Vamos lá. Vai. Júlio César ficou com média 4. O Mauro e o Antero deram nota 4 para o Júlio, as menores notas. Deu, tá ali o Antero. Menores não. O zero do... zero deixa eu explicar. Eu dei de novo 0 para toda a seleção. Isso. Ah, já? Você tirou. Vamos lá. Seguindo, próximo da lista, Maicon. 2, o Antero, é isso? Sim, 2, Foi. Olha, a hora que o Antero não deu 0, deu 2 mesmo. Deu 2 mesmo. Tá aí, variou entre 4,5 e 5, o Michael média 3,7 ali. Thiago Silva para o PVC 5,5, foi a maior nota. A menor nota não estou considerando o Trajano, porque zerou tudo mesmo. O Antero que deu 3 de novo, foi 3. Bem bonzinho mesmo. Foi legal. 3,8, tá arredondando para 4. Vamos pro companheiro de zaga? Eu tô falando, comparando com o Trajano, eu fui legal, pô. Muito está bem, pô. Davi Luiz, de novo o Antero com 3, o Arnaldo com 3 também, né? O Mauro deu 2.
2 para o Davi Luiz, foi uma participação catastrófica hoje, né, Mauro? Ficou de segunda época. Daqui a pouco. Eu acho, no meio desse caos todo, eu entendo também que o Davi Luiz tentou, da maneira dele, um pouco translocado em alguns momentos, ele tenta ajudar. A intenção é boa, o resultado foi péssimo. Mas pelo menos ele se apresenta, ele não se omite. Eu acho que isso é uma qualidade. Legal, vamos na sequência então. Maxwell. Menor nota do Antero de novo, né, Antero? Nota 2. Foi meio uma homenagem para ele jogar, né? O jogador de linha que não tinha atuado, mas na atual circunstância não sei se era bom ter jogado, não. Dei uns 5 aí. Vamos lá. Na sequência, vamos para outra lateral? Não, vamos para o volante, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, muito bem. O Antero caprichou. O Antero realmente foi muito bom mesmo. Foi. 2 para o Luiz Gustavo, que realmente teve uma queda de rendimento na seleção aí nos últimos Mas jogos. tem notas melhores aí. Fernandinho. 1, Antero. Ele tá chegando lá no zero. Tem o Bordoado, né? Eu não sei o que é pior, zerar tudo ou essas notas são... Eu acho que a nota dele é mais cruel que a minha. Porque a minha é, né? O Juca e o Mauro deram nota 3. A tua é simbólica, a minha supõe uma avaliação, né, Trajano? Paulinho é outro que o Antero dá 1, o PVC deu uma nota um pouquinho maior para o Paulinho aí, deu nota 5,5. Outro que foi uma frustração aí em campo. De novo, não estamos escolhendo vilões, apenas o que a gente viu dentro de campo. Eu também na verdade, estou levando aí. O todo. É isso. Ô PVC, explica pra gente o 6 do Hernanes. Achei que ele entrou um pouquinho melhor que o Paulinho. Achei que entrou um pouquinho melhor que o Paulinho. Enfim, mais pra tocar a bola, enfim. Mas não foi bem também. Eu dei notas diante de um jogo comum, um jogo normal. Ou seja, eu dei notas de 4 a 5,5, 6. Diferente do que foi contra a Alemanha, que eu dei tudo de 4 para baixo. E ele entrou com uma fome danada. Ele foi muito mal. Entrou baixando o sarrafo. Mal utilizado na Copa. Ramires, outro com nota 1. Vamos ver. A maior nota foi 5 do Juca, do PVC, e a minha também. Nota 5. Hulk. 1 também o Antero. Maior nota 4,5. Outro que não conseguiu média. Arnaldo e PVC dando 4,5 para o Hulk. Um pouquinho melhor para vocês. Oscar. Olha lá. Oscar, vamos lá. Fala agora, Antero aí. 3. E o PVC, a maior nota também para o Oscar. Você avalia um pouquinho bem o Oscar no jogo de hoje, PVC? Melhorzinho também. Eu achei que o Oscar chamou mais o jogo no pé dele. O Oscar chamou mais. Cavou um pênalti, que foi ridículo, mas assim, ele foi a referência do time. Ele chamou mais a bola no pé dele. Pra mim foi o melhor jogador do time. O time foi péssimo, o time foi mal, mas... A minha nota maior também foi pro Oscar. Não que foi bem, mas enfim. 2 do Antero pro William. Fica com a média aí 3,6. A gente baixa para 3,5 a média do William. Outro também que inspirava confiança e não correspondeu. Poucas chances também. E aí o Jô, 3. Deu o Mauro pro Jô. O Mauro que até já justificou isso no bloco passado, dizendo que ainda preferiu o Fred pelas bolas alçadas na área. E o Felipão, eu zerei. O Trajano zerou. O Mauro zerou. Juca e PVC sem nota. Eu e o Antero... Ninguém fala da gente, olha aí. Nós somos bacanas, nós demos nota. Demos nota. Eu dou 3 também. Eu tinha mandado a nota por e-mail. Boa. Eu tinha mandado até 4, mas eu dou 3 também. Boa. Que ficou com média 1, baixando um pouquinho. Média 1, puxa para baixo, né? Média geral do linha de passe, 3,25. Só o jogo com a Alemanha, evidentemente, foi pior que isso, né? Bom, tá tudo aí. As notas já dizem tudo, né? Não precisa nem explicar muito, né? Você sabe que o Brasil entrou com uma missão nessa Copa do Mundo, que era uma das missões, né? Esquecer a Copa de 50, né? Conseguiu, né? Parabéns. Parabéns. Não conseguiu. Conseguiu. Essa média foi Nós cumprida. tivemos 7 partidas, 2 derrotas, 2 empates. 2 empates, 3 vitórias. 3 vitórias. 3 vitórias, pô. Sendo uma vitória sobre o pior time da Camarões. Copa. Outra vitória, Croácia na estreia. bem suada. Isso. E na estreia, um jogo 3-1. Vamos dizer até que foi um jogo. Teve o pênalti cavado e tal, um tempo ruim, um tempo. Passou. Melhorzinho foi Mas a uma Colômbia. campanha muito ruim. Então, Melhorzinho foi o jogo com a Colômbia. o percentual de aproveitamento só é melhor de 66 para cá que a própria Copa de 66. Eu tô Só louco para isso. falar do jogo de amanhã. Vamos falar daqui a pouquinho. Não aguento mais falar mal, porque não dá para falar bem. Vamos falar daqui a pouquinho. Deixa eu só me despedir do Mauro, as considerações finais do Mauro que acompanhou a seleção lá em Brasília. Obrigado, Mauro.
Obrigado, William. Obrigado aos companheiros e um abraço ao Fã de Esportes. Muito bem. Mauro César Pereira participando com a gente. O PVC continua, mais um pouquinho também. A gente vai falar muito da partida de amanhã. Só lembrando, né, rapidamente aqui, que a gente estava conversando no intervalo, né? O Brasil teve 14 tempos, 2 por cada jogo, certo? São 14 tempos no total. Não estou contando a prorrogação com o Chile, como 2 tempos. O Brasil saiu sem vencer, sem resultado positivo, em 10 tempos. 10 dos 14. 10 dos 14 tempos. Jogou bem o primeiro tempo com a Colômbia e um pouquinho do primeiro tempo contra o Chile, mais ou menos. Exatamente, exatamente em cima daquilo que você estava falando. Fala, PVC. Não, eu falei primeiros 30 minutos contra o Chile. E ainda faltava... Eu estou me pegando até pela transmissão. Na transmissão a gente dizia que o time estava seguro, que era o melhor primeiro tempo da seleção brasileira, contra o Chile até os 30 minutos, até sofreu o gol, mas que faltava a bola passar no meio campo. Mesmo naquele jogo a gente fez essa ponderação. O meio de campo do Brasil foi as maiores vergonhas que eu já vi nos últimos tempos. É verdade. Porque é inacreditável você ter um time que não tem meio de campo. E é uma seleção brasileira. Não é? É inacreditável. E outra coisa, quando você vê a escalação, agora terminou a Copa do Mundo. Pega a escalação da seleção brasileira que foi a campo hoje. Você confiaria num time com o Jô de centroavante, outro dia com o Bernard, foi aquela seleção, Hulk? Não dá para confiar. Time? É. Ah, time eu confiaria. É melhor que o meu. Não, no meu time eu não queria. Mas olha, melhor que o do Thiago Silva. Mas olha aqui. É claro que eu estou falando time, claro. Mas você pega o Paris Saint-Germain, o próprio Thiago Silva falou que é muito melhor que a seleção. Ah, é que eu não torço para o Paris Saint-Germain. Né? Mas olha que coisa curiosa você está falando. Até contra a Camarões, no primeiro tempo, não jogamos bem. Não jogou bem. Exatamente, ganhou de 2-1 no primeiro tempo, mas não jogou bem. Curioso você está falando com relação a time, Trajano, porque o Felipão bate nessa tecla da Copa das Confederações, né? E entre a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, nós tivemos uma temporada... Vamos analisar jogador por jogador? Rapidamente. Então vai. Porque, Júlio César, tem uma... Vamos lá, vai, comanda aí. Assim, ó, até a temporada deles, como é que foi? Como é que eles chegaram na seleção? De lá pra cá. Da Copa das Confederações para cá. Exatamente. Júlio César estava lá no Queen's Park Rangers, né? Não jogava. Foi pro Toronto também. Não é nada. Compramos um campeonato para observar o Júlio César. A ESPN comprou o campeonato para observar o Júlio César e não... Mas tá treinando lá, não treinou naqueles campos bonitos lá da Disney. Foi. Até na Disney ele treinou. Até na Disney. O Marcelo no Real Madrid... Começou pela lateral esquerda? Fui invertido. Parecendo inglês. Inglês. Vamos começar pelo Daniel. Temporada ruim no Barça. Não foi péssima, mas não foi uma temporada dos velhos tempos dele no Barça. Ele já teve melhores. Já teve melhores. Não foi uma tragédia. Mas não foi uma temporada empolgante do Daniel. Até há 2 anos que o Barcelona fala em vender e rifar o Daniel. Não é só essa temporada, não, passada. Dupla de zaga. O Thiago Silva fez uma... Não, fala do Maicon agora. Do Marcelo? Não, do Maicon. Que o Maicon do Maicon também. Vamos pra zaga. Maicon. Esse foi bem, né? Foi na segunda parte. Na Itália, né? Na Itália ele melhorou. Eu acompanho mais de perto... Não foi sensacional, mas melhor do que estava, que ele não vinha jogando na Inglaterra. Sim, ou do último momento dele na Inter de Milão. Mas também, enfim. Isso, muito bem. Agora vamos para a dupla de zaga, depois vamos para a outra lateral, certo? Vamos lá. Thiago Silva. Esse fez uma boa temporada no Paris Saint-Germain. Teve uma contusão, se não me engano, né, PVC? Teve no rosto, teve né? Contusão usou a máscara. Foi um jogo exatamente contra o centroavante de Camarões que ele enfrentou na Copa do Mundo, o Aboubakar. Tudo bem, mas o time dele foi campeão. Vamos para o outro titular, companheiro de zaga, o Davi Luiz. Mais ou menos, porque ele chegou até a ser deslocado para o meio de campo. Pelo Mourinho. Acho que esse é o ponto, né? Porque o técnico dele não o vê como zagueiro. Os críticos ingleses não enxergam ele como zagueiro. Sim. Por conta da falta de, digamos, posicionamento como zagueiro. Quando ele se empolga, vai demais. Até hoje, vários críticos ingleses, jogadores... Vamos ver o que os franceses vão falar. Vamos ver o que os franceses vão falar. É outro tipo de jogo, é outro tipo de... Mas o técnico dele não o vê como zagueiro. O Mourinho escalou... Dante Henrique. Vamos lá agora, Dante Henrique. O Dante, a temporada... Não dá para falar. Nápoles, o cara de confiança do Filipão, que era para entrar numa hora, não entrou, era para entrar outra, não entrou. Nós estamos falando dele no time. Isso. Jogou como lateral direito, até algumas vezes. Nada demais também. Nada demais. O Dante fez uma temporada abaixo da temporada passada, pelo Bayern de Munique. Sim. Também era outro que veio abaixo, certo? Vamos lá para o outro lado. Marcelo. Chegou a ser reserva do Coentrão. Chegou.
voltou, se machucou tal. Teve uma participação muito boa na final da Champions League. Entrando durante o Fez jogo gol. E fazendo um gol, né? Exatamente. E aí tem o Maxwell. O Maxwell. Paris Saint-Germain. O Maxwell é aquele jogador, olha, o Maxwell é aquela coisa que você... É tipo o Murtosa do futebol. Pelo seguinte, aí você invejar um cara. O Maxwell já jogou na Holanda, na Itália, no Barcelona, está no Paris Saint-Germain, só em grandes times, com um excelente salário, grandes prêmios, porque os times que ele joga são sempre campeões e tal. É um jogador que não se destaca muito, mas é regular. Tá vendo? O PVC que tem boa memória, ele vai ser... O Maxwell é um Zeca. É um Ferrari. Mas o Zeca só jogou no Grêmio e no Palmeiras. É no Geraldo Escoto. Não, tô falando assim, aquele cara que está lá no time, mas nós estamos falando de um cara que jogou no Ajax, no Barcelona, no Inter de Milão, né? E joga no Paris Saint-Germain. Que não é pouca coisa, não. E no Cruzeiro? Começou, né? Começou no Cruzeiro. Então não é pouca coisa, Cruzeiro, não. mas não jogou profissional. Aliás, Antero, o Maxwell, quem puxou ele para treinar no time de cima, o Maxwell nunca jogou uma partida pelo Cruzeiro, mas quem puxou o Maxwell para treinar no profissional ali, de vez em quando treinava, quando era menino, foi o Filipão com o Murtosa. 2003, por ali. 2000. Aí ele foi para a Europa sem jamais ter jogado uma partida profissional pelo Cruzeiro. Tá. Por enquanto, a gente está chegando à conclusão que a temporada deles foi bem, mais ou menos, né? Bem, meia mussarela. Lembrando, é a temporada entre Copa das Confederações e Copa do Mundo, certo? Vamos lá. Como quase todos na Europa. É bom só lembrar. Luiz Gustavo saiu do Bayern, foi para o Wolfsburg. Foi mandado embora do Bayern. Para jogar, né? Para jogar, porque senão ficaria no Bayern sem jogar. Lembrando, joga no time médio do futebol alemão. Luiz Gustavo chegou no Wolfsburg sendo expulso logo nos primeiros jogos, fez uma temporada. Mas no Wolfsburg eu gosto, é engraçado, eu gosto da camisa do Wolfsburg. Eu sei por quê. Mas eu vou te dizer o seguinte: alguns jogadores como o Júlio César e o Gustavo até saíram dos seus clubes para jogar a pedido do técnico da seleção. Isso. Outra coisa, alguns desses jogadores que você já falou, e vão vir outros, tiveram, digamos, uma temporada cautelosa nos seus times para estarem bem na Copa do Mundo. Isso não ficou, tipo o Fred, tipo Oscar. O Fred também teve uma contusão, né? O Oscar teve uma declaração no final da temporada. O Oscar declarou isso no final da temporada. Todo mundo estava com a cabeça a Copa do Mundo no Brasil. Todo o grupo que disputou a Copa das Confederações. Pisando em ovos durante a temporada. Pelo menos depois do Natal, pelo menos, essa foi a tônica total. É verdade. Para não se machucarem e tudo mais. Verdade. Paulinho. Foi mal, eu acho que foi mal, né? Foi aquele Paulinho que saiu daqui. Começou bem e caiu. Começou bem e caiu. Era um dos pilares do Corinthians, né? E não... O cara que era a expectativa, que todo mundo pedia que estava bem, era o Fernandinho, no Manchester City, né? Ele bateu nessa Copa, foi uma coisa incrível. Foi a grande decepção dessa Copa. Fernandinho entrou ali contra Camarões e falou, não sai nunca mais. Grande decepção foi todo mundo. E na PVC, e treinando muito bem, né? Na Granja. O Fernandinho começou treinando bem. Aí ele entrou no jogo contra Camarões bem. Claro que o jogo de Camarões não é parâmetro. Aí contra o Chile não foi bem. O jogo contra a Colômbia, aquele primeiro tempo, ele jogou bem. E depois foi um desastre completo na partida trágica. Aliás, quem também estava treinando bem, fazendo até gols? Não, o próprio Paulinho. Nos treinamentos, alguns treinamentos... Depois de ter perdido a posição. Depois de ter perdido a vaga. Depois de ter perdido a vaga, né, o PVC? Isso, ele deu demonstrações de reação e quando voltou contra a Colômbia, não fez um partidaço, mas fez uma boa partida. Bom, vamos lá então. William. O William, a gente apostava lá até na Granja, lembra que a gente falava que esse ia ganhar espaço na seleção, porque começou bem, começou bem. Oscar e tudo. Estreou hoje. Primeira partida como titular foi hoje. Mas aí pensando no clube. Vamos lá, o William e Oscar, tá faltando o Ramírez aqui no meio também. William, Oscar e Ramírez. Os caras do Chelsea. Quem teve a melhor temporada foi o William. O Ramírez não era titular absoluto. Isso, o Oscar deu uma murchada. O Oscar esquentou o banco algumas vezes por contusão, opção do técnico. Ele tirou o pé, sei lá o quê. O Ramírez esquentadinho, pegou o gancho, deu porrada e tudo mais. Exatamente. Quem mais falta? Hernanes? Chegando na reta final, então. Hernanes trocou de clube e não teve nenhum brilho. Começou bem na Lazio. Não foi grande coisa. Não foi grande coisa. O Hulk, a gente já falou.
Você até falou, né? Não dá para contar, né? Um Hulk na seleção. Não fez uma temporada ruim, mas é um campeonato menor, né? Exatamente. Não tem muito parâmetros. Olha, alguém lembrou fechar, uma coisa que é não, verdade. O Hulk foi na seleção o que o Luan foi no Palmeiras com o Felipão. Por aí. Agora, não dá para dizer, por exemplo, que foi um cara diferença, correu, né? fez, tamanho, né? Com uma diferença. Fala. O Luan ainda fazia um golzinho. O Luan marcava. O Hulk não fez gol, o Hulk fez. O Hulk, assim, eu até escrevi isso num dado momento na partida contra o Chile. Porque a seleção brasileira era um pouco monstro, assim, ela perdia a cabeça e quando ficava nervosa, não só pelo nervosismo, porque não dá pra vamos discutir de novo lá, o lado emocional lá de trás. Sim, sim. Mas era assim, era igual o Bruce Banner, que ficava nervosa e virava um monstro. É igual a seleção brasileira. E era o Hulk era o exemplo disso, pro bem e pro mal. Eu tava falando do Hernani, só pra deixar claro, o Hernani, eu falei, começou bem na Lazio, quer dizer, a primeira metade da temporada dele foi na Lazio. Foi. Ele chegou até ir pro banco de reservas, mas porque estava claro que ele estava forçando, ele queria sair, a Lazio queria vender, para forçar um pouco a barra ele foi pro banco, mas fez boas partidas, oscilou um pouco. Na Inter também oscilou, não foi uma temporada boa do Hernanes. Melhora, mas não foi uma temporada regular, nos dois clubes que ele defendeu, a Lazio e a Inter. E só pra gente, nota 6, digamos. E só pra gente acelerar aqui, então, vou deixar o Neymar por último, tá? Temos aí o Bernard, que você falou, o Jô, que foi companheiro dele do Atlético. O Bernard não jogava. O Atlético inteiro caiu. O Jô caiu com o Atlético. Também caiu com o Atlético. O Fred. Muito tinha machucado. Todo esse primeiro semestre dele foi fraco. E por último, o Neymar, que era o grande astro da seleção. Teve uma temporada, oscilou, se machucou também no Barcelona, uma temporada, digamos assim, de adaptação. Mas quer te falar, se há um jogador que não saiu perdendo nessa Copa, foi o Neymar. Por não ter participado dos dois vexames. Também, ok, mas você viu que o jogo foi em cima dele e ficou claro nos momentos em que o Neymar não jogou que a seleção subiu. Claro. Não, mas se ele tivesse jogado, podia ter queimado um pouco um fusível lá qualquer. No jogo contra a Alemanha. Essa avaliação da temporada dos 23 convocados... Não avaliamos dois. Falta... Jefferson e Vitor. O Jefferson e o Vitor. Ambos foram bem. Foram ótimos. Grande participação, grandes temporadas. Achei que era Felipão Murtosa. Para fechar, resumindo, para a gente avançar e falar da grande final também, mais ou menos a gente entende um pouco do que aconteceu também. São jogadores que não estavam brilhando no melhor momento também. Isso também acho que tem um peso. Sim, tem. Bom, seguindo, só registrar algumas participações aqui. Sabe aquela seleção que todos têm medo e cautela quando jogam contra ela? Vai jogar amanhã, diz o Sandro Mauro. Qual delas? A Alemanha, né? Das duas. Suspense. Filipão e a seleção são as maiores vergonhas do futebol brasileiro dos últimos tempos. Você participa com a gente na hashtag ESPN Tem Linha, dia 31. Nós vamos para o intervalo, voltamos já, porque tem a grande final em discussão aqui no Linha de Passe. É daqui a pouquinho. Transformers, um filme de Michael Bay. A Copa do Brasil é o torneio de futebol nacional que os canais ESPN transmitem. A vantagem do mata-mata é que ele permite que o mais fraco supere o mais forte. Ele é injusto, mas proporcionalmente emocionante. Saiu o goleiro, tocou pro gol. Quem acompanha os canais ESPN sabe que aqui ele tem o time mais preparado. É muito empenho, é muito cuidado. ESPN tem Copa do Brasil. Lubrax é a linha de lubrificantes da Petrobras que atende aos mais altos níveis de desempenho e a diferentes graus de viscosidade para diversos tipos de motor. Simplificando, Lubrax te dá tranquilidade para rodar por aí, seja para se divertir ou trabalhar, com toda a confiança da Petrobras. Você pode até errar no carro. Só não pode errar no óleo, né? Não, no óleo não. Para nós, da Petrobras, a tecnologia fica ainda melhor quando ela fala com você. Lubrax, a mais alta tecnologia, bem pertinho de você. Quer ouvir e participar de um bom debate? Vamos. Assim é o Bate-Bola. O time mais preparado traz todos os assuntos no dia a dia da Copa. Ao vivo, na ESPN Brasil. México, 1986. Itália, 1990. Brasil,
2014. Rio de Janeiro, Maracanã, Alemanha e Argentina, a grande final. Domingo, o time mais preparado, só a ESPN tem. Para você chegar em algum lugar, alguém teve que ir lá antes. E nada melhor para ir lá antes do que a nova CB500X. Linha 500, agora completa. Um mundo de emoção.